Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. O episódio de hoje não vai ser sobre capítulos de livro, não vai ser sobre séries, nem sobre algum filme nostálgico que eu assisti e quis trazer para comentar com vocês. Hoje vai ser sem roteiro, eu vou só falar aqui, conversar, começar essa conversa e talvez vocês continuem aí na cabeça de vocês ou com pessoas que vocês conheçam. Se servir para só uma reflexão também já está ótimo, já fiz meu papel aqui. Hoje eu resolvi falar sobre relacionamentos na pandemia, a forma como as pessoas interagem entre elas e como que de 2020 para cá eu percebi que as coisas acabaram se desenrolando ou acontecendo em alguns casos. Então, talvez seja uma experiência muito mais minha, mas como todos estamos vivenciando a pandemia, talvez tu te identifique com algo que eu fale aqui. Então, vai ser sobre isso. Hoje eu vou só falar, sem pensar muito sobre, e vou ver no que vai dar esse episódio mais reflexivo e bem mais conversinha do que roteirizado, beleza? Pois muito bem, então de março, né, de 2020 para cá, estamos todos nessa pandemia, pelas piores razões possíveis, né? Nunca vivemos isso antes. E eu percebi que os relacionamentos, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, seja amizade, seja relacionamento amoroso, a forma como, sei lá, tu vive com a tua família, com as pessoas ao teu redor, no trabalho, tudo isso teve uma mudança. E, claro, algumas coisas podem ter se tornado mais fáceis, como se aproximar mais de quem já estava perto, mas muito mais coisas ficaram difíceis, né? Distanciamentos, não só quando tu vai no mercado, tu tem que ficar distante de uma pessoa, mas distanciamento num grande geral, né? Ficar muito, muito tempo sem ver amigos, sem poder ir para outro lugar e ao mesmo tempo vendo várias pessoas não dando a mínima para isso e continuando a viver a vida como se nada tivesse acontecendo, né? Eu acho que eu não gosto muito dessa conversa de vamos sair de tal jeito da pandemia. Se a gente conseguir sair da pandemia já vai ser um lucro enorme, sabe? Tem muitas e muitas pessoas que infelizmente não tiveram a mesma sorte, não vão ter a mesma sorte de sair da pandemia. Então, essa coisa de sairemos pessoas melhores da pandemia, assim, depende e depende bastante, porque sair da pandemia é o que eu tô querendo agora só, sabe? Eu conseguindo sair dela, o resto eu vou resolver depois, porque é muito pesado, né? São coisas muito difíceis de administrar, a forma como a gente via o mundo, como a gente via as coisas. Eu nunca mais, com certeza, nunca mais vou conseguir comprar algo em algum lugar sem chegar em casa e higienizar completamente. Eu nunca mais vou encostar em alguma coisa na rua sem ficar pensando que a minha mão pode estar contaminada. Então, esse é um dos tipos de relações que eu penso sobre e que de março do ano passado para cá, se tu estiver ouvindo isso em 2021 ainda, é o que me faz pensar muito, assim. Eu lembro logo no começo, as primeiras compras de supermercado, logo que a quarentena foi instaurada, não, né? Porque cada cidade teve a sua forma de lidar. Mas nas duas últimas semanas de março, como isso começou, eu lembro, assim, de chegar sacolas e sacolas de mercado em casa e eu e a minha família passando pano com álcool em absolutamente tudo. E aí lavando, lavando, lavando as mãos com sabonete, com álcool em gel loucamente, com medo e tal. Então ali começava uma coisa que a gente não fazia ideia de o que ia virar, né, mais de um ano depois. Mas esse é só um dos exemplos do que eu pensei sobre a pandemia e a forma como a gente voltou a viver não, né, mas passou a viver em função disso. Uma outra coisa também foi a questão de tudo ser online, né? Eu moro numa cidade em que nem todos os mercados estavam, por exemplo, no iFood para te trazer as compras em casa. A gente tem muito aqui no Rio Grande do Sul a cultura do rancho, a entrega de rancho. Para fora do estado, eu acho que rancho seria só, sei lá, uma chácara, um sítio, um lugar no campo, né? Mas aqui rancho também significa tu ir no mercado, fazer toda a compra do mês e uma van do supermercado colocar as compras em várias caixas e trazer tu e as tuas compras na porta de casa para tu descarregar as tuas compras e poder guardar. Isso é fazer rancho. Então, há muitos mercados não tinham nada assim online que tu pudesse pedir para que eles trouxessem. Tu tinha que ir até lá e fazer uma compra bem grande
pra que só aí tu viesse pra casa, se tu não tiver carro, né? Tendo carro é mais fácil, tu vai, compra um chiclete e volta pra casa tranquilo. Então também eu percebi isso, que as coisas tiveram que se adequar, tudo no meio online, faculdade, escola, o pessoal mais novinho fazendo vários e vários trabalhos por dia para apresentar de casa mesmo, pelo computador ou pelo celular. Quem não tem internet em casa se lascou muito, tá tendo que dar o seu jeito, ou nem dando o jeito. Eu já vi muitos casos, não pessoas que eu conheço, tá? Mas de ver matérias falando sobre que muita galera tá desistindo de estudar, principalmente em escola. Desistindo de continuar na escola porque não tem condições, a família não tem condições de manter a internet, de manter alguma coisa assim que um mínimo de ambiente virtual para a pessoa poder continuar estudando, sabe? Então teve uma questão também de evasão escolar por conta da pandemia. Isso e várias outras coisas, né, que eu também parei para pensar. Esse episódio em si, ele inicialmente seria só sobre, sei lá, relacionamentos amorosos e amizades feitas na pandemia. Mas enquanto eu falava, eu percebi que ia para muito além disso, sabe? Ia para muito mais do que pessoas que eu conhecia ou deixei de conhecer, mas eu vou chegar nessa parte também, tá? Eu vou, ainda assim vou falar desse aspecto. Então é uma coisa que eu fiquei pensando, tudo mudou muito em muito pouco tempo, se a gente for ver, a gente está preso nisso desde 2020, né? Mas é pouquíssimo tempo para tipo cidades inteiras se transformarem em algo online para continuar vivendo e as pessoas tentando se manter minimamente protegidas de alguma forma. E eu digo minimamente porque é um recorte muito específico, né? De locais de trabalho que viraram online, que não tem mais o ambiente físico para as pessoas poderem continuar isoladas e tal. Isso é um recorte muito pequeno, muito específico, de situações muito específicas também. A grande maioria das pessoas continua saindo todos os dias, pegando seus ônibus e indo para o trabalho porque é o que tem para fazer, né? A outra opção é perder o emprego e não ter como se sustentar. Então, tudo teve essa questão também da mobilidade, de ficar isolado. E isso tudo vai afetando, sabe? Não sei como que tu tá passando por essa quarentena, por essa pandemia, mas eu digo mentalmente falando, sabe? Eu percebi que calhou de o ano da pandemia ser o mesmo ano em que eu não precisava mais ir para faculdade e que o meu emprego presencial, que era um estágio, acabou. Acabou a faculdade, acabou o estágio, né? Não dá para continuar estagiando se tu não faz mais um curso. Então, de fevereiro de 2020 para cá, eu estava formada na faculdade e tentando buscar alguns freelas, algumas coisas de produção de conteúdo pela internet mesmo. E aí que, assim, muitas coisas foram acontecendo e eu percebi que me isolar é uma coisa que eu gosto quando eu opto por isso, sabe? Quando eu escolho estar isolada. E aí foi um ano todo pensando e refletindo e tendo eu e eu mesma ali, porque eu tava em casa já sem emprego e sem faculdade. Então era tempo demais para tu pensar sobre questões e paranoias, sabe, que a gente vai criando. Teve esse porém, então eu acho que afetou a cabeça de muitas pessoas. É possível que hoje várias pessoas ainda prefiram continuar isoladas, né, não só por uma questão de proteção, mas porque mentalmente elas se sentem mais seguras de tu estar sozinho contigo desenvolvendo algum trabalho, tu não sente uma pressão tão maior do que se tu tiver, sei lá, perto da sala do teu chefe, não sei, sabe? Um exemplo assim. Então teve essa questão também mental. Para não dizer de todo ruim, 2020 foi um ano que eu fiz vários amigos, assim, contra tudo que eu poderia imaginar de um ano pandêmico. 2020 fez eu ficar em casa e por isso acessar mais a internet, então acabei fazendo vários amigos e conhecendo pessoas muito legais. Então teve aí uma parte importante que eu sei que se eu não tivesse conhecido todas essas pessoas, que são mais de 15, eu talvez tivesse muito mais dificuldades por ter vencido 2020, sabe? Foram situações que nós tínhamos esse grupo de pessoas e todos os dias conversando, de fevereiro do ano passado para cá, todos os dias, todo mundo conversando e dividindo situações boas e ruins e se apoiando, mesmo que cada um esteja literalmente em um canto diferente do país, foi muito importante. E se fosse um ano normal, um ano que todo mundo estivesse saindo e não tivesse, sei lá, procurando absurdamente em desespero um lugar para se distrair na internet, a gente com certeza não teria se conhecido, não teria sido uma coisa como está sendo agora.
Foram anos difíceis, 2020 foi pesadíssimo, 2021 recém chegou na metade e também conseguiu ser muito ruim em vários aspectos por conta dessa pandemia, mas a companhia dessas pessoas que não estão fisicamente presentes, mas estão virtualmente o tempo todo do nosso lado, foi o que manteve vários de nós com a cabeça no lugar, sabe? E nos dias que a cabeça não estava nem um pouco no lugar, também foram muito importantes para lembrar do que era bom, do que era divertido e tirar um pouco desse peso das costas. Então, se alguém que faz parte desse grupo de pessoas que eu conheci no ano passado, graças à internet, mais especificamente graças às lives na Twitch, estiver ouvindo isso, obrigada por fazer parte disso e que bom que todo mundo se conheceu e pôde criar essa amizade bem grande, tá? Obrigada mesmo. Mas aí a gente chega num outro ponto que são os relacionamentos amorosos, né? Que se deram por conta da pandemia ou que se resolveram por causa da pandemia de uma forma mais rápida. Teve muita gente, e isso eu não falo por mim, eu falo por outras matérias que eu vi também falando sobre. Foi um ano em que casais que estavam ali começando a se relacionar, ou que estavam só se falando por enquanto, resolveram se mudar um para casa do outro e passar por isso juntos. Muitos outros casais, eu acredito que de tanto que passaram tempo juntos, não estavam acostumados mais a essa vivência tão próxima, tão forte, né, de 24 horas dentro da mesma casa. E aí casais se desfizeram na mesma proporção que novos casais se formaram. E eu acho assim, muito disso se deve a eu vou falar assim de uma forma que talvez não pareça muito boa, mas eu vou explicar. Eu acho que isso muito se deveu a um desespero muito grande, a um grande, meu Deus do céu, o que será de nós agora? Vamos de uma vez morar junto e viver o que tem para viver, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas fica aí uma dica importante que é não caia em web namoros, tá bom, gente? Não caia. Primeiro vai conhecendo bem a pessoa e vê se é isso mesmo. Não começa a namorar do nada, porque a chance disso dar errado é imensa. Eu acho que as pessoas se relacionaram de uma forma muito mais intensa por conta da pandemia, sabe? Porque era um sentimento de urgência muito grande. Tu via notícias e continua tendo, isso não mudou, né? Pelo contrário, infelizmente. Tu continua vendo notícias o tempo todo de índices de coisas muito ruins acontecendo por conta da pandemia. E aí tu realmente para pensar o que é importante para ti, o que tu gostaria de fazer, onde tu gostaria de estar. Coisas que antes pareciam muito pequenas, hoje tem um significado muito grande. Quando tu para pensar que, faz quanto tempo que tu não vê a tua avó? Faz quanto tempo que tu não vai na praia ou que tu não vai no parque que tu gostava de passear com o teu cachorro porque a pandemia tá aí, tu não sabe se tu sai ou não. Isso óbvio, de novo, num recorte muito específico de quem tá podendo se manter isolado dentro de casa e não tá tendo que sair todos os dias para trabalhar, porque como eu falei ali no início, a realidade é outra. A maioria das pessoas tem que sair todos os dias, porque a outra opção é não ter como sobreviver, né? Então, é uma luta todos os dias. Então, eu acho que a forma como as pessoas estão encontrando e vão continuar encontrando para se manter minimamente sãs é isso, sabe? É a busca por uma urgência muito grande de continuar sendo feliz ou de pelo menos esquecer por um tempo que o mundo está pegando fogo lá fora, sabe? Então eu penso nisso constantemente e é muito maluco de ver que, por exemplo, eu tô falando agora com vocês, gravando isso, e na mesinha do lado da minha cama tem um vidrinho de álcool gel. Se eu sair daqui do meu quarto onde eu tô gravando e ir na sala, vai ter um sprayzinho com álcool gel. Na área de serviço, onde tem a máquina de lavar e as coisas todas para limpeza, tem vários litros de álcool 70, tem álcool gel. Então, assim, é uma coisa que acho que mudou para sempre. Agora tá tendo a vacinação, as pessoas estão se vacinando. Daqui, sei lá, um mês talvez chegue a vacina para minha idade, a primeira dose finalmente. Então as pessoas vão começar, depois de todo mundo vacinado, a tentar voltar ainda mais, né? Quem se isolou e vai querer sair de volta, não é quem está saindo todos os dias, como eu já falei. As pessoas vão tentar minimamente voltar para aquele normal, mas aquele normal não existe mais, sabe? Essa coisa de um novo normal, ela é uma realidade. Virou um termo meio batido, meio pesado até, né, de se pensar. Mas o novo normal tá aí. A gente talvez não consiga mais consumir as coisas da mesma forma sem pensar, será que isso aqui tá limpo? Será que isso tá contaminado?
locais cheios. A minha maior vontade, uma das minhas maiores vontades quando isso passar, é voltar a frequentar o lugar de festas que eu ia. E assim, era sempre muito cheio, era sempre muito lotado. E antes o problema era, nossa, isso aqui tá lotado, vou lá fora respirar. A primeira vez que eu voltar para esse lugar e tiver lotado, eu não sei como é que a minha cabeça vai responder. Se eu vou estar pensando, beleza, a gente assim tá vacinado, lembrando sempre, né, gente, que a vacinação ela não te impede de contrair o vírus de novo, ou pela primeira vez se tu não tiver pego, mas ela vai te ajudar a ter anticorpos suficientes para tu resistir a isso e passar por isso, né, continuar bem. Então, eu não sei como é que a minha cabeça vai responder na primeira vez que eu sair para um lugar sem máscara e que tiver cheio de gente. Eu acho, sinceramente, que eu vou ficar um tanto quanto apavorada, assim. Vou tentar fazer que não, por fora parecer muito tranquila, mas por dentro eu vou estar gritando socorro 24 horas, com certeza. Então, é coisa que a gente tem que passar a pensar, né? Como se fosse uma grande cabine de descompressão. Eu acho que seria um bom exemplo. E a gente está vivendo numa situação muito específica e com o tempo, com a vacina, as pessoas vão começar a viver um pouquinho mais tranquilas, mas vão ter que continuar se cuidando, né? Então, essa doideira toda, esse monte de coisas que eu falei, é só assim uma parte muito pequena do que passa pela minha cabeça da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, pensando sobre o que a gente está vivendo, mas por um outro lado também pensando que pelo menos a gente vai poder passar por isso e tentar ficar melhor, tentar se cuidar mais e cuidar dos outros também, porque se teve uma coisa que serviu nessa pandemia foi para ver pessoas conhecidas, né, famoso assim, ou alguém desconhecido para os outros, mas que tu conhece, por exemplo, como que essa pessoa se comporta numa situação extrema que as atitudes dela podem influenciar totalmente na vida dos outros. No caso de tu sair sem máscara, tu ir para festa clandestina e depois visitar os teus pais, visitar a tua avó, não sei, o teu desinteresse, as tuas atitudes de não estar nem aí para a pandemia não é algo que vai afetar só tu, sabe? Vai afetar todas as pessoas ao teu redor e as pessoas que estão ao redor dessas outras pessoas. Então serviu para ver quem realmente se importa e quem simplesmente não tá nem aí se outras pessoas pararem de existir, sabe? Se tornou uma coisa bem complicada. Eu às vezes olho os stories do meu Instagram e várias vezes eu vejo pessoas postando que estão em locais com mais pessoas e todo mundo sem máscara. E aí eu penso assim, acabou a vergonha, né? A pessoa simplesmente, ela não apenas está cometendo erro, como ela está mostrando para os outros o quão ela está errada e não tá nem aí. Então são várias situações que a gente tem que parar para pensar assim, se numa pandemia que a pessoa podendo se cuidar para não pegar uma doença e não passar para os outros, não está se cuidando, será que ela se importa tanto assim com os outros? Porque a resposta a gente já sabe, né? Mas enfim, eu tô aqui divagando, falando, eu não sei se fez muito sentido essa conversa assim, freestyle com vocês, sem roteiro. Eu só tinha o tema do episódio em mente, o que eu ia conseguir falar, eu não programei, então pode ter ficado meio confuso, mas é basicamente assim que a minha cabeça funciona quando o assunto é pandemia. Eu espero que da onde tu estiver me escutando, tu esteja bem, tu esteja seguro, que saiba que em algum momento isso vai passar. Tomara a Deus que passe assim logo. E quando chegar a tua vez de vacinar contra o Covid, vacina. Se tu já vacinou, que bom, continua se cuidando, continua usando máscara, continua com teu álcool em gel na bolsa ou no bolso, não sei. Mas uma hora isso vai passar. E eu espero poder um dia chegar aqui com um episódio falando: nossa, lembra da vez que a gente estava na pandemia e eu fiz aquele episódio super longo falando sem parar sobre as coisas que a gente estava vivendo? Eu espero que esse episódio aconteça logo, sabe? Mas é isso, por hoje vai ser isso. Essa conversa super longa acabou. E é isso. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais! Tchau!